Obrigada, Sr. Presidente. Desta vez não cometendo o erro de lhe pedir para que haja uma segunda ronda, sabendo que será com certeza só uma a ronda de perguntas que vamos ter, inscrevo-me já para uma observação e algumas questões sucintas que gostava de colocar ao Sr. General, na sua qualidade de novo Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, cumprimentando e desejando-lhe naturalmente um mandato bem sucedido. Sr. General, eu sou eleita pelo Distrito de Leiria e estive no comando operacional de Pedrógão Grande no dia que se seguiu ao incêndio, poucas horas depois. De resto, estava lá quando o incêndio deflagrou num concelho próximo de Ancião, e logo nessa noite se percebeu que a dimensão da tragédia era enorme, mas estávamos ainda longe de ter os números totais que foram chegando ao longo da noite. No dia seguinte, portanto, estamos a falar de domingo, 18 de junho, eu estive no comando operacional, de resto com outros colegas deputados eleitos pelo distrito de vários partidos, e era já muito evidente a confusão que se vivia no espaço do próprio comando operacional e a evidente descoordenação que existia entre as forças que estavam a atuar naquele território. De resto, lembro um detalhe que nos deixou estupefactos, que foi a chegada de uma rapariga em estado de choque, com um telemóvel na mão, pedindo aos deputados a quem se dirigiu que fizessem alguma coisa para que os bombeiros de Figueiró dos Vinhos fossem socorridos, uma vez que se encontravam há 24 horas no teatro de operações, sem terem nunca sido substituídos nem de ter sido levado qualquer alimento. E que eles diziam mesmo que se isso não fosse feito imediatamente, que tinham de abandonar o combate ao incêndio e tinham que sair de lá. Era muito evidente, na própria sala de situação improvisada dentro de uma espécie de rolote no comando operacional, que os diversas personagens e figuras, personalidades ligadas à proteção civil, ao governo e outras que circulavam por ali, tinham uma evidente dificuldade em sequer perceber a totalidade do cenário que estava ali a acontecer. Havia conhecimento fracionado, fragmentado, do que se passava aqui e ali, de um foco de incêndio que se reacendia, de um outro que era controlado, e o caos estava verdadeiramente instalado naquela tarde no comando operacional de Pedrógão. Tudo isto veio a ser confirmado, tudo isto que foi testemunhado por muita gente, porque estava muita gente no comando operacional, de resto gente demais do meu ponto de vista, ao ponto de eu própria pelas 5 da tarde ter decidido vir-me embora, porque achei que não só não estava a ajudar, como podia estar a contribuir para a confusão que existia dentro daquele espaço. Vários deputados, de resto, já não conseguiram sair de lá 2 ou 3 horas depois, porque o próprio comando operacional ficou metido numa nuvem de fumo. O incêndio caminhou no sentido do comando operacional, como o Sr. General sabe, teve de ser mudado depois de Pedrógão para outra localização, mas era evidente naquele momento para qualquer pessoa que ali entrasse, e entraram lá desde o Primeiro-Ministro aos Secretários de Estado da Administração Interna, era evidente a dificuldade que havia em perceber sequer a dimensão do problema e em como é que se devia atuar. Aquilo que foi uma percepção naquele momento e não mais do que isso, foi mais tarde confirmado pelos relatórios que fomos conhecendo e designadamente pelo relatório produzido pela Comissão Técnica Independente, que veio dizer que a Autoridade Nacional da Proteção Civil tinha declarado estarem mobilizados para aquele incêndio um número de operacionais, de viaturas e de meios aéreos que não correspondia aos que estavam a operar. Portanto, é muito grave que se tenha chegado à conclusão que a Autoridade Nacional de Proteção Civil verdadeiramente, ao que parece, não sabia, e vamos dizer que não sabia para não dizermos pior, quantos eram os meios que estavam operacionais naquele momento, porque os números não batiam certo. Na segunda-feira seguinte ao incêndio, o Partido Social Democrata pediu uma reunião ao então Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que nos foi concedida naturalmente nas instalações centrais em Carnaxide, e devo dizer que a minha estupefação cresceu quando,
não tendo visto o comandante operacional no cenário de operações na véspera, fizemos várias perguntas naquele momento ao comandante operacional Rui Esteves e não tivemos nenhuma resposta satisfatória para as perguntas que foram colocadas. Designadamente, perguntámos quantos eram os meios que estavam a operar e os números que nos foram apresentados num quadro não batiam minimamente certo com aquilo que cá fora se sabia sobre os meios que tinham estado a operar. Uma das perguntas que lhe fizemos era uma pergunta inevitável. Tinha havido um choque frontal entre duas viaturas, uma viatura civil e um carro dos bombeiros, onde estavam bombeiros de Castanheira de Pera. A viatura civil tinha-se incendiado, as pessoas que estavam dentro da viatura não se conseguiram salvar e os bombeiros de Castanheira de Pera tinham sofrido queimaduras graves. A pergunta que foi feita na altura e que eu depois aqui repeti à Sra. Ministra da Administração Interna de então, numa reunião, foi o que é que tinha acontecido naquela circunstância para que os bombeiros tivessem ficado queimados como ficaram e tivesse demorado tanto tempo a produzir uma operação de socorro. Sabemos que um deles acabou por falecer, o bombeiro Gonçalo Conceição, e o bombeiro Rui Rosinha foi transportado para um hospital muito longe do cenário do incêndio, onde chegou 10 horas depois de ter sido ferido. A essa pergunta, o Sr. Comandante Operacional Rui Esteves respondeu que ainda não havia capacidade de resposta para essa questão que se estava a investigar. Mais tarde, numa audição parlamentar que já mencionei, com a equipa da Administração Interna, foi dito mais uma vez que ainda era cedo para perceber o que tinha acontecido, porque estava-se a investigar e havia de resto um inquérito a decorrer sobre esse assunto. Sucede que o que se veio a passar foi dito pela própria mulher de um dos bombeiros feridos, que publicou uma carta que foi publicada no Expresso, onde conta tudo o que aconteceu. E o que aconteceu era óbvio desde o início. Os bombeiros saíram do carro para ajudar a salvar os civis que se encontravam numa viatura incendiada e eles próprios, obviamente, sofreram queimaduras, apesar do seu carro de incêndio não ter ardido. Portanto, a resposta que era óbvia para qualquer cidadão comum, o comandante Rui Esteves não a conseguiu dar. 2 dias depois do incêndio, na equipa da Administração Interna a conseguiu dar algum tempo depois, mas a resposta foi dada pela mulher de bombeiro, que evidentemente sabia o que tinha acontecido, como muitas outras pessoas sabiam ou calculavam. O senhor general, por esta altura, pensará o que é que esta deputada quer que eu lhe responda, mas eu vou diretamente à questão. Agora vou diretamente à questão, porque ela não se compreenderia se eu não tivesse feito esta introdução. E, portanto, a minha introdução serve para lhe perguntar o seguinte: o senhor general considera normal e adequado que um comandante operacional qualquer, seja o anterior, seja o atual, não se desloca ao território de operações durante vários dias, num cenário de incêndio onde morreram 66 pessoas, e apenas se desloque a esse distrito e a esse território para acompanhar o funeral de um bombeiro vários dias depois? O Sr. General também considera, como na altura foi dito, que o lugar do comandante da Proteção Civil, do comandante operacional da Proteção Civil é em Carnaxide? É isso que tenciona fazer com o seu comandante operacional, que agora nomeou, é deixá-lo em Carnaxide quando houver um incêndio de grandes dimensões no país? É esse o seu modelo de lidar com uma situação desta natureza? Pergunto-lhe também, Sr. General, os bombeiros estão muito preocupados com o que se está a passar, porque os bombeiros tiveram muitas dificuldades de reação àquilo que se passou naquela altura, em muitos casos porque não tinham equipas especializadas permanentes que conseguissem reagir na primeira hora aos incêndios que deflagraram. Estão preocupados porque já ouviram várias versões sobre aquilo que o Governo se propõe fazer para reforçar a profissionalização dos bombeiros e para reforçar também equipas de sapadores e outras equipas de profissionais, mas ainda não ouviram ninguém garantir-lhes aquilo que o PSD propôs e este Parlamento chumbou, e que foi que as equipas de intervenção especializadas fossem reforçadas localmente nas corporações de bombeiros onde elas fazem falta na primeira hora. Fizemos essa proposta depois de ouvir diversos comandantes de bombeiros que nos disseram que o reforço da profissionalização era importante, é de resto uma recomendação da Comissão Técnica Independente, que reforçar as equipas profissionais é fundamental, mas que ela não surtirá o efeito necessário se essa profissionalização for feita a nível central ou a nível tão distante, regional, tão distante
dos teatros de operações que se possam colocar em determinado momento, que não chegue lá na primeira hora do combate. E por isso o que os bombeiros que pretendem, preocupação a que nós quisemos dar eco, foi que o reforço da profissionalização se fizesse nas corporações de bombeiros a nível local, com equipas de intervenção permanente, que no primeiro momento possam reagir ao incêndio, impedindo-o de alastrar até ele ter dimensões completamente incontroláveis. Essa proposta foi rejeitada no Parlamento há poucos dias. Eu gostava de saber a sua opinião sobre esse modelo que nós propusemos e que o Parlamento maioritariamente chumbou. Queria também, e por fim, Sr. Comandante, dizer-lhe que me pareceu um bocadinho ambígua a sua opinião sobre o reforço da intervenção das Forças Armadas no combate aos incêndios. O tema já foi aqui abordado hoje. Pareceu-me que a resposta do Sr. General não era muito esclarecedora. Nós fizemos uma proposta muito concreta, que foi que fosse criada uma unidade militar de emergências interramos, composta, portanto, por militares dos 3 ramos das Forças Armadas, que consideramos ter cabimento constitucional e legal, porque a Constituição já atribui às Forças Armadas o estatuto suficiente para intervenção em matéria de proteção civil. O mesmo faz a lei que regula a matéria da proteção civil e, portanto, pensamos que não existe nenhuma necessidade sequer de alteração do quadro legal de fundo, mas sim da LOBOFA e de outra legislação relacionada com as próprias Forças Armadas, para lhes atribuir uma maior intervenção nos combates aos incêndios. E fazemos esta proposta por 2 ordens de razões. Primeiro, porque a unidade que existe apenas ao nível do Exército tem sido utilizada para missões de pequeno porte e o próprio relatório da Comissão Técnica Independente diz que é minimalista a utilização que se faz dessa unidade existente apenas a nível do Exército. E depois porque nos parece que a intervenção das Forças Armadas não se deve limitar à intervenção do Exército, mas sim a de todos os ramos das Forças Armadas, porque todos eles têm um papel importante a desempenhar em matéria de proteção civil. E a verdade é que nós achamos que o povo português está um bocadinho cansado, como nós também estamos, de que em matéria de proteção civil e de prevenção e de combate às tragédias, o país funcione por capelas e por quintais. E nós queríamos ver estas fronteiras entre os quintais derrubadas de uma vez por todas. Porque não queremos mais que o país se confronte com uma tragédia que já fez mais de 100 mortos e que tenhamos, por um lado, as Forças Armadas a quererem intervir, mas a dizer que não têm meios, por outro lado, a Proteção Civil a achar que as Forças Armadas podem dar uma ajudinha, mas fiquem lá no seu canto, porque fazer demais também não convém. E haver aqui uma espécie de jogo do empurra, em que toda a gente reconhece a importância à intervenção das Forças Armadas, mas verdadeiramente ninguém lhes dá os meios, nem ninguém lhes dá a abertura suficiente e as condições para que essa intervenção seja efetiva. Ora, em Portugal nós temos Forças Armadas subaproveitadas, é esta a minha opinião, e aqui friso que estou a dá-la a título pessoal. Em minha opinião, Portugal tem as suas Forças Armadas subaproveitadas. E tem, ao contrário, uma necessidade muito premente de reforçar os mecanismos de proteção civil. Portanto, faz todo sentido para mim e para muitos portugueses lá fora que as Forças Armadas tenham uma maior intervenção em matéria de proteção civil, de um modo geral, nas catástrofes de grande dimensão e, em particular, na prevenção e no combate aos incêndios. E, portanto, Sr. General, eu gostava de saber um pouco mais sobre a sua opinião acerca da intervenção das Forças Armadas na área da proteção civil. Muito obrigada, Sr. Presidente.